Alô, amigos, bem-vindos ao canal Jorge Antônio Costa. Eu já comentei aqui a respeito desse movimento em torno das diretas já, colocando a falta de sentido totalmente nesse movimento, o anacronismo dele, a tentativa de resgatar um espírito que ficou lá para trás, nos anos 80, e que já não existe mais. Pois bem, eu gostaria de me reportar àquela época. Eu falei muito de passagem a respeito do processo de sucessão dos governos militares. Bem, os militares chegaram ao poder em 1964 por uma exigência da sociedade brasileira. A sociedade brasileira foi bater aos quartéis e exigir que os militares tomaram uma atitude. Eu, embora criança ainda, acompanhei todo o período, porque meu pai era um militante de esquerda na época, e vi tudo o que aconteceu, né? E eu ainda volto a esse assunto. Mas o importante aqui é dizer que a transição pacífica negociada pelo general Figueiredo, que apesar dos seus maus humores, foi um homem que conseguiu enquadrar a linha dura e conseguiu fazer aquilo que nós reivindicávamos em praça pública: anistia geral, ampla e irrestrita. Por quê? Os dois lados cometeram excesso. Então, tinha que se anistiar. A única saída era anistiar os dois lados, o que foi feito, né? Teve muito assassino de direita e teve muito assassino de esquerda também, contemplado pela ditadura. Esse é o fato, tá? Pois bem, os militares decidiram que iam deixar o poder, e se vocês forem reparar bem, nunca mais os militares se meteram no poder. Lembrem-se, antes de 64, era o brigadeiro Eduardo Gomes, era o marechal Lott, os militares viviam disputando, inclusive, eleições presidenciais. Os militares, depois da transição, se retiraram aos quartéis e, ao que parece, não estão querendo muito saber dessas encrencas, não. Embora sempre que é necessário, vai ter a visita do Papa, chama os militares. Vai ter Olimpíada, chama os militares. Vai ter Copa do Mundo, chama os militares. Tem rebelião nos presídios, chama os militares. Tem greve de PM, chama os militares. Quer dizer, a sociedade civil é que não tirou os militares da sua vida. Os militares estão tentando sair. Bem, o que aconteceu então foi uma transição negociada. Tancredo Neves, há uma suposição, uma interpretação de que ele próprio trabalhou para derrotar a emenda de Oliveira no Congresso. Isso porque havia na época um temor que Leonel Brizola, naquele momento, com a sua demagogia, com seu estilo maneiroso, seria imbatível, e o candidato natural das forças que lutaram pela restauração do poder civil era Ulisses Guimarães, que talvez não tivesse tanto apelo popular, populista, quanto o Brizola tinha. Então, a transição negociada, e um detalhe, o Tancredo era o sujeito que os militares aceitariam nessa transição. O Tancredo, ele fez essa composição. Sarney, que era então presidente da Arena, tinha sido presidente da Arena, partido de sustentação da ditadura, migrou para o PMDB para se tornar o vice de Tancredo no colégio eleitoral. Pois bem, derrotaram o Maluf no colégio eleitoral. Só que aí veio a tragédia, a doença de Tancredo, que o impediu de tomar posse. E vejam vocês como é que as coisas no Brasil são feitas. Muitas vezes as pessoas erradas fazem as coisas certas e as pessoas certas fazem as coisas erradas. Ulisses era a pessoa certa e fez a coisa errada. Ele não poderia ter dado posse a José Sarney em hipótese alguma, porque com a entronização de Sarney na presidência da República, toda aquela tecnologia do coronelismo nordestino, de dominação do poder, de engambelação, de compra de voto, tudo isso entrou para dentro de Brasília. E desde então, a sociedade brasileira, a política brasileira, não se livrou dessa tecnologia coronelista. Vocês podem ver até hoje, né? Vira e mexe são os mesmos caras que estão lá utilizando a mesma tecnologia. Sarney se tornou o principal aliado de Lula. Basta dizer isso. Então, Ulisses errou em não ter impedido a posse de Sarney e, como presidente do Congresso, ter assumido a presidência da República e ter convocado eleições diretas para dali a 3, 6 meses no máximo. Era o que deveria ter sido feito naquele momento e não foi. Em função disso,
o retorno ao presidencialismo retornou com todos aqueles vícios pré-64 que precisavam ser extirpados da nossa política. E conclusão, o que foi a nova república? O que tem sido a nova república? Impeachment toda hora, já estamos caminhando para o terceiro, né? Governantes eleitos com máquinas eleitorais, com fábulas de dinheiro, e a máquina de corrupção montada como nunca se viu nesse país, né? Como diria um certo sujeito, nunca antes nesse país vimos tanta corrupção. Então não adianta agora restaurar o presidencialismo, voltar agora com diretas, aliás, restaurar não, manter o presidencialismo, voltar com diretas já. Isso é um absurdo. Ou é má fé ou é muita ingenuidade de quem vai para a rua defender essa bandeira. Nós temos que acabar com esse nosso presidencialismo porque ele não deu certo e é hora de pensar em alternativas a ele. Ok? A gente volta a esse assunto, porque é muito palpitante. E se você gostou, inscreva-se no canal Jorge Antônio Costa. Até lá.